Imagine que esteja no seu quarto e acaba de ouvir o barulho de uma batida de carro. Crê de imediato que alguém pode ter se ferido e sai em direção à rua na frente da sua casa. Mas ao chegar na sala, observa que seus pais estão vendo um filme de ação. Olhando pela janela, nenhum sinal de acidente na frente da casa. Então percebe que a sua crença era falsa, pois o barulho da batida veio do filme que estava sendo assistido. O que nos interessa nesse cenário imaginário é a crença, a sua falsidade e o seu impacto em relação ao que sabemos. O que é uma crença? Qual o seu papel em relação ao conhecimento? Meu nome é Frank Willis e este é o primeiro episódio do Esclarecimento. Antes de começar, será preciso dar alguns passos para trás. De início, a crença não será tratada aqui pela via da psicologia, mas sim da filosofia. Mais precisamente pela epistemologia, que é a disciplina filosófica que trata sobre o conhecimento. Com esse foco em mente, ainda vai ser preciso entender rapidamente o que é uma frase e uma proposição, pois sem isso, a noção de crença a ser apresentada não vai ficar tão clara quanto se esperaria. Bom, vamos começar. Uma frase, a princípio, é uma sequência completa e gramaticalmente correta de palavras de uma língua natural. Por exemplo, perda de paladar é um sintoma de Covid é uma frase, mas não sol no azul céu não é uma frase. Além disso, uma frase é usada para exprimir várias coisas: fatos, desejos, perguntas, dar uma ordem, fazer uma ameaça. Por exemplo, ponha corretamente a máscara ao sair de casa. Isso é uma ordem. Mas o que vai nos importar aqui é a frase declarativa, ou seja, aquela frase que se refere apenas à expressão de fatos. Em seguida, temos a proposição. A proposição é o pensamento literalmente expresso por uma frase declarativa e que é passível de valor de verdade. Logo, quando digo em inglês "the snow is white" e em português que a neve é branca, ainda que sejam frases declarativas de idiomas diferentes, elas expressam a mesma proposição, a de que a neve tem a cor branca. Com relação ao valor de verdade, quero dizer que a proposição é verdadeira ou falsa, a depender do pensamento por ela expressa corresponder ou não na realidade. Logo, quando digo que neva lá fora, isso é falso, pois eu moro em Manaus, ou seja, é mais provável ser verdadeira a proposição chove lá fora. Entendido o que é uma frase e uma proposição, comecemos pelo básico. O que é uma crença? A crença é uma representação mental da realidade expressável através de uma proposição. Por exemplo, uma pessoa acredita que a Terra é plana. Isso é uma crença em razão do seguinte: ela representa em sua mente, e pensa a partir disso, que a realidade, ou um certo aspecto dela, tem a seguinte configuração: o formato do planeta Terra é plano e não esférico, como é o caso sobre a referida propriedade do planeta em que vivemos. Além disso, essa pessoa consegue expressar essa crença por meio de uma frase do tipo declarativa, seja usando de ondas sonoras ou marcas sobre o papel. Em resumo, ter uma crença é ter algo parecido com o Google Maps, pois esse serviço oferece uma representação até que bastante fiel dos lugares da Terra.
Ok, vamos nos aprofundar um pouco mais na crença, pois é possível dizer bem mais coisas sobre esse conceito. Farei isso agora buscando duas coisas: apresentar duas teorias da crença, onde estas buscam explicar o que ela é, e também articularei algumas características da crença, pois vale a pena ser mencionadas. Comecemos pelas teorias. A definição de crença, por mim introduzida, é uma definição representacionalista da crença. Sendo esta a que parece a melhor abarcar as nossas intuições, o representacionalismo é a teoria que trata a crença como uma entidade que fica armazenada em nossa mente e que tem a forma de um fato ou uma proposição sobre o mundo. Tal teoria pode ser desdobrada em ao menos duas vertentes. A primeira vertente considera as crenças como proposições dentro de uma linguagem de pensamento, onde essas proposições têm por conteúdo ser uma representação daquilo que se refere no mundo e estando disponíveis para serem usadas de forma apropriada dos mais diversos raciocínios que essa crença envolver. Um exemplo seria crer que o copo está sobre a mesa, onde o que vem à mente é a imagem de um objeto de nome copo estando por cima de um imóvel de nome mesa. A segunda vertente considera a crença como uma representação que se origina da capacidade de um organismo rastrear satisfatoriamente bem as características do mundo. Essa vertente, portanto, leva em consideração a evolução dos organismos, onde aqueles que são bem-sucedidos conseguem ter uma boa noção do ambiente ao seu redor. Assim, esse organismo pode vir a se desenvolver de tal forma a ponto de criar um sistema capaz de lidar com essa função, fixando em si próprio essa capacidade de guiar bem o seu comportamento a depender do quão bem está representando o que o cerca. Por exemplo, certas bactérias marinhas, elas contêm ímãs internos que se alinham com o campo magnético da Terra. No hemisfério norte, essas bactérias guiadas pelos ímãs, elas andam em direção ao norte magnético. Como no hemisfério norte, o norte magnético tende para baixo, elas são transportadas para as águas e sedimentos mais profundos e para longe de águas superficiais, tóxicas e ricas em oxigênio, pelo menos para elas, né? É possível então dizer que o sistema magnético dessas bactérias é um sistema representacional que funciona para indicar a direção de ambientes benignos ou pobres em oxigênio para essas bactérias. Uma outra teoria sobre a crença é o eliminativismo. O eliminativismo defende a inexistência de crenças. E como é que procede essa defesa? Bom, quem corrobora com essa visão advoga que a psicologia popular, aquela concepção cotidiana que as pessoas têm sobre a mente, é uma teoria equivalente às teorias pré-científicas. E assim como as teorias pré-científicas foram derrubadas pelo desenvolvimento científico feito em cima desses assuntos, a psicologia científica e a neurociência avançarão o suficiente a ponto de derrotar essa psicologia popular. A crença entra aqui nesse bolo, dado ser uma entidade postulada por essa psicologia popular. Logo, quando for atingido um certo nível de desenvolvimento científico sobre tudo aquilo que a crença abarca, assim como outros assuntos, não haverá mais espaço e motivo para fazer uso dessa entidade mental. No fim, se o conceito de crença não se faz presente nessa compreensão científica mais madura, então ninguém acredita em nada, pois não existe crença. Seguindo adiante, vou definir aqui duas coisas. A primeira é sobre a posição que irei tomar, ou seja, eu vou considerar a concepção representacionalista de crença, mais especificamente na sua primeira vertente. A segunda é alertar sobre a existência de outras teorias da crença, como por exemplo o disposicionalismo, o interpretacionismo, funcionalismo e instrumentalismo. Assim, para uma introdução elementar ao conceito de crença, apresentar o representacionalismo e o eliminativismo
parece ser mais do que o suficiente. Passemos agora para as características da crença, onde gostaria de apresentar aqui duas delas. A primeira característica trata da noção de grau de crença. Ora, uma característica bem interessante sobre a crença é a dela não ser rígida, ou seja, ela pode variar de grau. A minha crença na verdade de uma proposição pode ser maior, menor ou igual em comparação a outra proposição do tipo. É muito mais provável ser verdadeiro a crença de que eu estou sendo ouvido agora por você do que, por exemplo, ser verdadeira a crença de que o kit Covid fornece um tratamento precoce contra o coronavírus. Ter essa variação em conta é importante, pois nem todas as próprias crenças estão em pé de igualdade, assim como estas podem variar de pessoa para pessoa. A segunda característica envolve a relação da verdade com a crença. Algo bastante comum em relação à crença é a de que esta detém uma normatividade. Em outras palavras, a crença é verdadeira ou falsa a depender da sua representação corresponder com aquilo que se refere no mundo. Se creio que a Terra é plana, essa crença representa acertadamente a realidade, se assim a realidade for. Mas sabemos que essa crença é falsa, pois a Terra não tem tal formato. Diante disso, o que resta é abandonar essa crença e substituí-la por outra que represente de forma verdadeira o formato da Terra. Perceba que a normatividade da crença, ela leva a ter uma condição de correção, que é a verdade. Se você tem uma crença e ela é falsa, o que resta é abandoná-la e substituí-la por uma crença verdadeira, se isso for possível. O que foi dito até aqui nos permite pensar melhor sobre algumas coisas do nosso dia a dia envolvendo crenças. Ter uma crença não significa que ela é verdadeira, pois é possível que esteja na posse de uma crença falsa. Ou seja, existe uma distinção entre verdade e crença. Isso é importante, pois uma pessoa que não conhece essa distinção pode pensar que está autorizada a manter a sua crença, mesmo que ela seja falsa, e está sabendo que ela é falsa. Ou seja, existe uma distinção entre verdade e crença. E isso é importante, pois uma pessoa que não conhece essa distinção pode pensar que está autorizada a manter a sua crença, mesmo que ela seja falsa, e já sabendo que ela seja falsa. Isso tudo nos leva a um outro ponto: o abandono de crenças falsas. O que se espera é que a pessoa abandone sua crença falsa ao saber que ela assim o é. Às vezes esse abandono é um pouco difícil, onde pode ser preciso apresentar razões, evidências e outras justificações em defesa da remoção dessa crença. Ainda um outro ponto que pode ser elencado está na importância do suporte a nossas crenças. É bem difícil ter uma crença conclusivamente verdadeira, mas isso não é motivo para as suspendermos ou até mesmo abandoná-las. Basta ter boas razões a sustentando. Nesse sentido, uma crença pode ser revisada ou abandonada a partir do seu nível de justificação. Por fim, o último ponto está na possível necessidade de uma noção mais profunda e explícita sobre a verdade. Uma crença pode ser muito bem justificada, mas ainda assim se provar falsa. Ou seja, ainda que haja um bom suporte justificacional, esse suporte apenas exponencia ou torna mais provável que a crença seja verdadeira. No fim, uma crença pode não ser verdadeira, ainda que esteja bem justificada. Olá, ouvintes, tudo bem? Esse é o primeiro episódio do esclarecimento. Espero que tenha ficado bom, espero que vocês tenham gostado. Não tirei essas informações do nada, não pensei sobre isso e criei
Ex Nihilo, por exemplo, esse episódio está fundamentado em 2 referências. Uma é o capítulo sobre a crença, do livro A Teoria do Conhecimento, uma introdução temática, é do Moser, Mulder and Truth. Eu acho que é assim que se fala, não sou muito bom de falar inglês, essas coisas assim. É da editora Martins Fontes, do ano 2008. E também eu estou usando o verbete da Enciclopédia Stanford de Filosofia sobre crença do Eric, ou da Eric, e Sweet Gilbel. Nossa, nossa, que difícil falar. Eu realmente tem uns nomes que eu não... Vai ficar errado mesmo, vai ficar zoado, é isso aí. Qualquer coisa, essas referências vão estar completas, tudo bonitinho, na descrição do episódio. Ainda que eu esteja falando errado, qualquer coisa, se você tiver uma leitura melhor de inglês, por exemplo, então vai conseguir falar o nome dos autores melhor do que eu. Eu gostaria de agradecer a primeira e até agora a única mecenas do podcast, que é a Laira Maressa. Então, se você quiser contribuir financeiramente ajudando o podcast, sendo um mecenas do podcast, você pode contribuir com um valor mensal de R$5, que você pode pagar tanto pelo PicPay ou pelo Apoia-se, ou você pode fazer uma doação de um valor qualquer pelo Pix. Então tem uma chave que está na descrição do episódio, só é copiar e colar e você doa pra gente o valor que você achar que a gente mereça. No caso, a gente é só eu, por enquanto. Vou aproveitar o embalo e pedir para que você possa acompanhar o podcast, se inscrever e tudo mais. E você pode fazer isso pelo Spotify, pelo Anchor, pelo Google Podcasts, pelo Spreaker, Deezer, Amazon Music ou até mesmo Cashbox. Em qualquer um desses, só procurar por Esclarecimento que você vai encontrar esse podcast. E por último, nos siga nas redes sociais. É lá que você vai estar sabendo de conteúdos extras ou qualquer outro tipo de conteúdo, além dos episódios do podcast. A gente tá no Facebook, no Instagram, no Twitter e até mesmo no YouTube. O link de tudo isso que eu falei para você conseguir contribuir financeiramente, ser um mecenas, acompanhar o podcast, seguir nas redes sociais, está tudo na descrição do episódio. Então basta acessar e seguir, acompanhar. É isso. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.